Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: Colegiado de Meio Ambiente discute participação capixaba na Conferência das Nações Unidas sobre mudança de clima. Feijão e arroz podem ficar mais baratos. Projeto quer isentar de ICMS a famosa dupla brasileira. Deputado fala de projetos voltados para pessoas com deficiência. Depois de 2 dias sem sessões por causa dos feriados, os deputados retornaram com os trabalhos em plenário. Sem votações, pois o veto governamental trancou a pauta. Após a primeira leitura, 5 projetos começaram a tramitar. A repórter Larissa Lacerda traz mais detalhes. Luciana, na sessão desta quarta, os deputados aprovaram um requerimento de urgência ao projeto que isenta de ICMS as operações internas com arroz e feijão, como já acontece nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A proposta é do deputado Alexandre Chambinho e pretende baratear os produtos. Na justificativa da matéria, o parlamentar destaca a importância dos 2 alimentos na mesa do capixaba e ressalta as dificuldades financeiras enfrentadas pela população mais carente, situação agravada pela pandemia do coronavírus. E 5 novos projetos começaram a tramitar após leitura em plenário. 2 deles, de autoria do deputado Marcos Garcia, tratam de medidas de inclusão. Uma das propostas institui o programa Praia para Todos, com o objetivo de facilitar o acesso de pessoas com deficiência física a esses locais. A outra matéria determina a emissão de carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista em conformidade à lei federal que trata do tema. O objetivo do documento é garantir prioridade de atendimento em serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. E os projetos que estavam na ordem do dia não chegaram a ser analisados. A pauta foi trancada por um veto parcial do governo, que ficou em prazo regimental para análise na Comissão de Justiça. Os itens retornam na sessão da próxima segunda-feira. Volto com você, Luciana. Obrigada, Larissa. Já são quase 30 anos de reuniões promovidas pela ONU para tratar de assuntos relacionados às mudanças do clima. A 26ª edição começará no último dia do mês e vai seguir até 12 de novembro, na Escócia. O assunto, que foi pauta na Comissão de Meio Ambiente, aproxima bastante os problemas dos capixabas com a inclusão do município da Serra entre as cidades do país que mais emitem gás carbônico. Na reunião desta semana, a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia debateu a participação do Espírito Santo no COP26, Encontro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, realizado anualmente. O Brasil é o 4º país em emissões de carbono. O deputado federal, presidente da Frente Parlamentar Ambientalista Nacional, Rodrigo Agostinho, disse que os governadores terão que assumir compromissos em linha divergente do que se espera do governo federal. Não dá para ter grandes expectativas da posição oficial do governo brasileiro. Então a gente tem uma expectativa muito grande com os chamados subnacionais, onde vários estados brasileiros, várias cidades brasileiras, várias regiões brasileiras estão assumindo compromissos mais ousados do que o próprio governo brasileiro. Nós precisamos de compromissos gradativos desde já. Não dá para a gente empurrar com a barriga mais 30 anos, como foram os últimos 30. Nós estamos agora na década da restauração, nós estamos na década dos oceanos. A questão dos oceanos também é uma questão muito relevante para o Espírito Santo. O representante nacional do movimento SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, destacou que os estados precisam vencer o que ele chamou de negacionismo brasileiro sobre o clima. Esse negacionismo do clima que a gente tem visto hoje com relação ao Brasil colocou a gente de protagonista nos debates do clima, para ficar hoje fazendo parcerias com países que ficaram fora dessas iniciativas que são tão fortes e que o Brasil tem grande contribuição. Nós precisamos estar muito firmes, né, nessas mobilizações que estamos fazendo para que esses governadores que vão estar agora lá em Glasgow
possam reafirmar esse compromisso. A gente viu agora São Paulo colocando aí uma restauração de 1,5 milhão de hectares, né, como somado de todos os estados que a gente tem essas iniciativas. Incluímos também a questão da Mata Atlântica, na Carta dos Governadores pelo Clima. Então, isso tudo faz com que a gente tenha possibilidades de projeção, né, do Brasil. O secretário estadual do Meio Ambiente acredita que o Espírito Santo terá participação bem ativa na conferência e que o estado é um dos pioneiros do movimento Governadores pelo Clima. Ele destacou que 46 projetos e ações sobre o tema estão em execução. Nosso governador aqui vem prontamente liderando, né? Prontamente e naturalmente liderando. Essas ações da coleta de assinatura ao presidente Biden foi toda uma articulação que nós fizemos de forma multi-institucional. O Espírito Santo aqui, através do governador, fez aquele movimento. Coincidentemente, nasceu uma oportunidade da gente dialogar com o representante do governo americano, o secretário especial John Kerry. Tudo caminha para acontecer, a coordenação e articulação do Espírito Santo, o maior consórcio da América Latina, acho que do mundo, de governos subnacionais climáticos. Nós temos um governador, que é engenheiro florestal, que entende do tema e que está liderando esse processo do Brasil. Para os deputados do Colegiado de Meio Ambiente, a missão agora é garantir a mobilização dos entes públicos e organizações não governamentais para obter efetivos resultados do Espírito Santo na COP. Parabenizo o trabalho que vocês estão fazendo de discutir por estado. Eu acho que a nossa comissão tem tido, com o Rafael à frente, o deputado Rafael, tem tido uma posição exemplar de não ser complacente e não deixar de debater todos os assuntos que aqui vêm. Então, para mim, o desdobramento precisa ser a continuidade nossa aqui, conversando com o Fabrício, com o IEMA, com os movimentos todos. Desde 2006 a gente tem visto essa preocupação aqui no Estado do Espírito Santo e esse pioneirismo de proteção ambiental. Lógico, nós não somos, assim, 100% unanimidade em tudo, claro, mas tem muita coisa que está sendo feita e digamos assim, essa liderança, né, no sistema do meio ambiente no Estado do Espírito Santo tem se consolidado. Nós precisamos reconhecer esses avanços, com certeza, e lutar ainda mais por outras melhorias, mas com certeza nós temos que reconhecer o que tem sido feito aqui no Estado do Espírito Santo. Ainda na sessão desta quarta-feira, Danilo Baiense falou dos projetos apresentados por ele, com foco na inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. O deputado lamentou o número de órgãos que poderiam ser doados, diminuindo a fila de espera por transplantes. Nós aqui na Assembleia Legislativa devemos estar preocupados com a inclusão dessas pessoas, razão pela qual nós apresentamos um PL que foi aprovado ano passado, que é a Lei 11.231, aliás, 11.233/21, que trata das taxas de inscrição para concurso público de pessoas com deficiência. Então, essas pessoas, a gente sabe que eles passam por uma dificuldade muito grande, eles precisavam de pagar as taxas para participar do concurso, embora tenha apenas 5% das vagas disponibilizadas para eles. Então, nós apresentamos esse projeto e, a partir de agora, todas as pessoas deficientes que forem participar de concurso público no Estado do Espírito Santo, elas estão isentas de taxa. Apresentamos também um outro projeto com relação às bengalas dos cegos. Também precisamos de incluir essas pessoas e para que a população, de uma maneira geral, tenha conhecimento, né, da situação dessas pessoas deficientes e também o que representa as cores das bengalas. É a Lei 11.411/21, que
obriga agora os estabelecimentos a colocarem placas indicativas no comércio para que as pessoas saibam ajudar as pessoas com deficiência. A pessoa que utiliza uma bengala branca, ela é um deficiente visual, ele tem cegueira total. A pessoa que usa a bengala verde, ela tem baixa visão, mas a pessoa que usa a bengala branca com vermelho, essa pessoa, além de cega, também é surda. Nós também falamos hoje a respeito das córneas. Nós apresentamos aqui um projeto de lei com relação à captação das córneas. Até 2019, nós tínhamos uma funcionária do Departamento Bem Legal que ela fazia o contato com as famílias para que as famílias pudessem autorizar a retirada das córneas. Porque hoje nós temos uma fila com 409 pessoas precisando de córneas, as pessoas estão ficando cegas, e o Departamento Bem Legal e o SML se enterrando cerca de 3.500 pares de córneas anualmente. Então, essa senhora aposentou-se em 2019 e nós apresentamos esse projeto para que o governo pudesse colocar uma outra pessoa, da Secretaria de Saúde ou da própria Polícia Civil, para que pudéssemos fazer essa captação. Até 2019, além de atender o Estado do Espírito Santo, nós também estávamos atendendo outros estados vizinhos. No entanto, com a aposentadoria dessa servidora, hoje as pessoas estão ficando cegas. Esse projeto de lei foi aprovado à unanimidade aqui na Assembleia Legislativa, mas o governo do Estado vetou sobre o argumento de vício de iniciativa, ou seja, pagar R$ 1.500 a R$ 1.800 para uma pessoa fazer ali o contato com as famílias para captação de córnea, o governo entendeu que não vale a pena, é muito dinheiro para gastar, é preferível que as pessoas fiquem cegas. Então eu conclamo aqui ao governo do Estado para que resolva de vez a situação das pessoas que estão ficando cegas em virtude da falta de córneas, porque o governo gasta muito mais com o oftalmologista para tratar dessas pessoas do que realmente gastaria com um servidor recebendo R$ 1.500 a R$ 1.700 por mês. O deputado baiense falou sobre o vício de iniciativa, ao se referir ao projeto de doação de córneas. Essa expressão significa que na divisão da competência dos poderes, não cabe ao Legislativo esse tipo de projeto, pois gera despesas para o Executivo. Mas como o Legislativo é o espaço que amplia as carências e necessidades da sociedade, um projeto de lei, mesmo não aprovado, também pode servir para chamar a atenção sobre um determinado problema. Outro assunto repercutido também nesta quarta-feira foi o veto do presidente da República ao projeto de lei federal que previa distribuição de absorvente higiênico gratuito para estudantes e pessoas pobres. O deputado Dr. Hércules lamentou a pobreza menstrual que gerou a iniciativa parlamentar vetada. Não é possível continuar, tanto o governo federal quanto o governo estadual, e os municípios também têm que entrar nessa discussão. Quantas e quantas meninas estão faltando aula porque não tem absorvente? Quantas que vão à aula, mas chega lá e você não tem os equipamentos para higiene? Então é preciso que isso seja providenciado com urgência. A pobreza menstrual é uma realidade e tanto o município quanto o Estado e a União têm que olhar por esse povo, olhar por essas meninas. Há muitas faltas de escola e muitas estão faltando trabalho porque não tem um lugar, um ambiente adequado para fazer a sua higiene. Então, pobreza menstrual, jamais. Nós não podemos aceitar isso, eu como ginecologista ainda mais, que não posso aceitar uma condição dessa. Temos que atender a população pobre e a pobreza menstrual não pode continuar. E o Panorama de hoje vai ficando por aqui, mas antes deixa uma sugestão cultural para você. Visitar o MAIS, o Museu de Arte do Espírito Santo, Dionísio Del Santo. Fica bem no centro da cidade, na Avenida Jerônimo Monteiro, onde você tem acesso a exposições, pode fazer visitas educativas e participar de bate-papo com artistas. Visite o MAIS, prestigie o artista capixaba. Obrigada pela companhia de sempre. TV Assembleia, mais perto de você.